Correção da atividade complementar. Vamos começar pela leitura do texto, o alce e os lobos. A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. Assim passou pelo lago uma porção de animais. Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para seus chifres. Que lindo par de galhos! Que maravilha é a minha imagem com esta bonita cabeça! De repente, olhou para suas pernas compridas e finas e ficou triste. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas estragam a minha beleza. Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do bando. No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que o lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce. Que susto! Pensou o alce, já fora do perigo. Por causa desses chifres inúteis, quase perco a minha vida. Se não fosse as minhas pernas... Moral. Nem sempre a beleza resolve os problemas. Questão 1. O objetivo do texto é A. Informar, B. Entreter, C. Ensinar ou D. Divulgar. O objetivo de ensinar, porque tem uma moral no final. Questão 2. O clímax é o momento de maior tensão em textos narrativos como fábulas e contos. Assinale o segmento que caracteriza o clímax da história. A. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. B. Uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado. C. O alce correu para a mata e perdeu-se do banho. Ou D. No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. A resposta correta é a D. Questão 3. Pode-se afirmar que o texto constrói, por meio da oposição entre a beleza e a agilidade, B. A feiura e a utilidade, C. A utilidade e a esperteza, ou D. A beleza e a utilidade. Se constrói através da feiura e da utilidade. Por mais que ele achasse as pernas feias, no momento da necessidade elas foram úteis, né? Questão 4. Observe. Trecho 1. De repente, olhou para suas pernas compridas e finas e ficou triste. Mas que pernas horrorosas! Trecho 2. Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce. A. Identifique os adjetivos utilizados pelo alce na caracterização de suas pernas. Compridas, finas, horrorosas, fortes e ligeiras. B. Explique a oposição entre os adjetivos utilizados no princípio da história, trecho 1, e os adjetivos utilizados no final da história, trecho 2. Do princípio da história, o alce se entristece com o aspecto físico de suas pernas. Já no final, ele percebe que foram as habilidades e não a aparência de suas pernas que salvaram a sua vida. Questão 5. Relacione os substantivos e os adjetivos. O substantivo 1, par de galhos, se relaciona ao adjetivo lindo. O substantivo 2, imagem, se relaciona ao adjetivo maravilhosa. O substantivo 3, cabeça, se relaciona ao adjetivo bonita. O substantivo lobos se relaciona ao adjetivo ferozes. E o substantivo chifres se relaciona na história com o adjetivo inúteis. Questão 6. Do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce. Identifique nesse segmento o substantivo que foi omitido. O substantivo pernas foi omitido no trecho indicado, do que as pernas do lobo. Agora vamos ler a tirinha para responder a questão 7. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Tá bem, mamãe. Então, aqui é a questão. Sendo o adjetivo uma palavra que se refere a um substantivo indicando-lhe uma característica, o adjetivo da tirinha é A. Cuidado, B. Pés, C.
trabalho, ou D, sujos. O adjetivo é sujos, que está se referindo ao substantivo, está caracterizando o substantivo pés. Questão 8. A locução adjetiva é uma expressão formada por mais de uma palavra que tem a função de um adjetivo, que caracteriza o substantivo. Veja o exemplo e depois resolva completando. A. Amor de mãe, amor materno. B. Pagamento do mês, pagamento mensal. C. Calendário do ano, calendário anual. D. Couro de boi, couro bovino. E. Fotografia de face, fotografia facial. F. Calendário do ano, calendário anual. Leia o texto abaixo e responda à questão 9. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Sobre a tirinha acima, responda. A. Toda a construção de sentido dessa tirinha se dá a partir da utilização de duas palavras diferentes que acompanham o substantivo cachorro. Que palavras são essas? São as palavras um e o. B. Como se classificam essas palavras? Essas palavras são classificadas como artigos. C. Qual o sentido da fala apresentada no primeiro quadrinho quando a garota diz um cachorro? A garota está se referindo a um cachorro qualquer. D. Qual é o sentido do pensamento do Snoopy no segundo quadrinho quando ele rebate a garota afirmando o cachorro? Ele se refere a um cachorro específico, ele próprio, o Snoopy, explicitando que ele não é qualquer cachorro. Questão 10. Leia este texto retirado do Facebook e observe o funcionamento dos artigos presentes. Não desista, mantenha o foco e a esperança, porque um dia tudo vai ficar bem. A. Que tipo de mensagem esse texto passa para o leitor? O texto vai passar a mensagem de motivação e esperança. B. Retire do texto os artigos apresentados acompanhados das palavras às quais eles se referem. O foco, a esperança, um dia. C. Na expressão um dia tudo vai ficar bem, aqui o autor do texto se refere. O autor está se referindo, então, a um dia qualquer no futuro. D. Por que o autor utilizou artigos definidos nas expressões o foco, a esperança? Porque se refere a substantivos com sentidos específicos.